Aí o Freitas está perguntando, existem editoras que publicam de graça? Sim, Freitas, existem. Qual que é o lance todo? Essas editoras, elas fazem um processo de curadoria, então cada editora tem um jeito de publicar. Eu, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro, A Intermitência das Coisas, eu não paguei para publicar. Eu publiquei pela editora Penalux e eu mandei o meu texto para eles. Então, o que, que eu fiz? Eu escrevi o livro, mandei para as meninas, elas fizeram a leitura crítica para mim, me deram retorno, eu fiz as alterações, mandei para uma outra amiga que também é escritora, ela fez a leitura crítica, fez a revisão do texto para mim. Quando o meu livro estava perfeito, que não tinha mais nada de erro, assim, eu falo perfeito no sentido de eu tinha feito várias análises, eu não só escrevi, já fui mandar para a editora. Eu fiz essa revisão de texto e aí eu mandei para a editora, mandei para algumas editoras que eu já tinha selecionado, que eu sabia que publicava textos como que eu faço. E aí entrei no site da editora, vi como é que eles recebiam o original, porque cada editora pede uma formatação de um jeito e tal. E aí eu mandei, e aí a Penalux falou, olha, a gente quer publicar o seu livro e tal, e eu fiz uma publicação tradicional. Então existe sim. O que eu recomendaria é procura editoras, grandes ou pequenas, que tenham um perfil para o texto que você escreve. Acho que é isso. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Sim, tem muitas editoras que elas abrem para publicação tradicional, né? Então você tem que sempre estar de olho para ver quais são as editoras que oferecem esse tipo de publicação. Tanto é que aqui no canal a gente tem 2 vídeos, né, sobre publicação, uma com editoras e outra sobre publicação independente. Então cada editora sempre vai trabalhar de uma maneira diferente, né? Então as editoras que publicam de graça seriam editoras que trabalham com publicações tradicionais, né? Mas também tem aquela coisa, né? O autor, ele tem que entender que o livro dele, ao ser publicado, querendo ou não, é um produto. Por mais que você tenha um carinho, que você fale que, ai, é meu filho, saiu de mim, sabe? Você tem que entender que ele é um produto. E se é um produto, você tem que investir nele ou alguém vai investir no seu livro. Então, as editoras, elas vão investir, né, na sua obra, né, no seu livro. Então, você tem que ver, a editora vai ver se convém ou não, né, ser o livro publicado de maneira tradicional ou não, né, porque envolve ali toda uma equipe que vai trabalhar sobre o seu livro, é um gasto gigante, querendo ou não, muitas vezes os autores independentes passam a ter conhecimento, né, de todo esse gasto quando eles vão procurar algum revisor, né, para fazer leitura crítica, para fazer uma diagramação, uma capa. Então, é um gasto muito grande, né, relacionado com a publicação de um livro. Então, as editoras fazem uma curadoria, elas escolhem a dedo quais livros vão para a publicação tradicional. Então, você também tem que ter isso em mente, né? Então, enviar sempre o livro com o perfil da editora, né? Porque você não vai enviar, por exemplo, um livro de terror para uma editora que só publica livro infantil, né? Então não tem, obviamente, que você não vai ser escolhido, porque justamente é um investimento que eles vão estar fazendo sobre a sua obra intelectual. É como se fosse uma entrevista de emprego. Você já tem que chegar no lugar que você vai, meio sabendo como é que a empresa funciona, entendeu? E é isso, assim. Anne, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo com tudo que vocês falaram, né? E é uma coisa que eu acho que é legal lembrar também, é a ideia que, como a Yumi falou, é um gasto para você que está começando agora, como a Fernanda falou, ela teve toda uma preparação antes de enviar para as editoras. Então, quando você pensa em contratar uma leitura crítica, um revisor, um diagramador, isso não é um gasto, é um investimento que você está fazendo no seu trabalho, na sua história e, consequentemente, para o seu público. Porque uma vez que você encontra, né, um livro bem escrito, uma diagramação bonita, uma capa, praticamente não tem erros, a sua experiência de leitura é muito melhor. Logo, você recomenda para as pessoas, nossa, eu li um livro que era incrível, a diagramação, o cuidado, né, a revisão estava impecável. E isso é tanto para a editora, né, é um atrativo, tanto quanto para o leitor. Quando a gente manda para a editora, a gente manda só o corpo do texto, né? A gente não manda diagramado, essas coisas, porque normalmente cada editora tem também tem algumas editoras que têm um design mais fixo, principalmente se o livro vai fazer parte de alguma coleção, alguma coisa assim. Mas é importante passar pelo menos por uma leitura crítica e uma revisão que seja feita por um profissional.
Então, eu sempre costumo dizer, leitor beta é muito legal, mas ele não tem o olhar do profissional, né? Então, é importante ter um profissional olhando aí o seu texto. Então, sei lá, manda para os seus amigos serem leitores betas, volta, arruma, contrata um profissional para fazer uma leitura crítica, uma leitura sensível, volta o texto para você, arruma de novo, manda para o revisor de texto, porque aí o seu livro tem mais chance de passar. É interessante olhar no site das editoras sobre recebimento de originais, porque todas elas têm, desde a menorzinha até Companhia das Letras, eles sempre abrem de tempos em tempos, às vezes com maior frequência, às vezes com menor frequência. Então tem editora, por exemplo, que abre só uma vez por ano. Tem editora que abre de bimestre em bimestre. Enfim, para poder ver como que é esse calendário. Outra coisa, a Yumi falou que aqui no canal tem 2 vídeos sobre tipos de editora, mas eu também recomendo a playlist Compartilhando Experiências, porque tem vários autores que publicaram, e cada um fez de um jeito. Então é legal você poder aprender com as experiências e principalmente com os erros, porque todo mundo fala, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E é legal aprender com eles para você não cometer os mesmos erros, né, os mesmos equívocos. E falando sobre envio de original, também é importante ver quais são os requisitos que coloca cada editora. Porque algumas falam, você tem que enviar o seu livro com letra tal, ou com espaçamento tal, ou então tem que enviar com folha 4, folha 5. Então também é interessante você olhar essas especificações, porque muitas vezes o seu livro, a temática dele pode estar de acordo com a editora, mas eles descartaram o seu original porque não foi enviado nas especificações que eles pediram no site, né? Porque também vai dessa coisa de, o escritor ele nem se deu ao trabalho de preparar bem o livro dele para enviar pra gente, né? Então fica aí essa coisa assim meio... Leiam tudo, porque isso acontece com a gente aqui no canal. Às vezes a gente fez, sei lá, um vídeo falando, olha, a Yumi passa por isso várias vezes. Para diagramar a capa, você tem que fazer o tamanho tal, mas essa capa eu tô fazendo desse tamanho porque vai para esse site. Se vai para outro site, tem que fazer de outro jeito. Aí nos comentários vem assim, mas eu tô fazendo pro outro site, por que não tá dando certo? Não prestou atenção. E se você faz isso com uma editora, eles vão olhar assim, não tá formatado do jeito que a gente pediu, o cara não se deu nem o trabalho de ler, pra que a gente vai querer esse autor? Entendeu? Então, eles nem leem. Então, tomem cuidado com isso, porque é importante.